irmãos, que a graça e a paz do Criador continue reinando e sendo uma verdade em nossas vidas. Que bom, que honra, que prazer estar com todos vocês aqui. Estamos crescendo, o canal aí no YouTube está crescendo, estamos chegando a quase 230 pessoas. Olha aí que coisa maravilhosa. Pessoas que têm despertado aí de buscar conhecimento bíblico, histórico, pessoas que estão conhecendo mais da historicidade de Deus, de Jesus, dos profetas, enfim. Tem vários vídeos bacanas aí no meu canal que as pessoas têm gostado aí. E o que eu fico mais feliz é que elas estão aprendendo e não só aprendendo, como também colocando em prática tudo que está sendo ensinado. Então, antes de começar aqui a fazer esse vídeo, te aconselho, né, te desafio, assine aí no meu canal PR Carlinhos Oliveira, tem muitos vídeos bacanas para você que gosta de obter conhecimento e de entender de uma maneira bem simples as coisas do Eterno e do Criador. Irmãos, hoje eu tenho algo aqui maravilhoso para trazer para os nossos corações. Eu tenho certeza que eu vou falar aqui, você nunca ouviu. Ou se você já ouviu, hoje eu quero trazer, né, de uma maneira mais completa para que nós possamos entender bem mais essa historicidade aqui. Amados, vocês sabiam que Deus, no exato momento, ele falou para o profeta Jeremias para que ele não orasse e não clamasse mais pelo povo? Olha só, Deus, o próprio Eterno falou para Jeremias: não quero que você levante mais clamor e orações por esse povo. Ué, como pode isso daí? Como entender isso daí? Vem comigo, vamos entrar dentro da história para vocês entender qual foi o motivo que Deus falou para que Jeremias não orasse pelo povo. E depois, como sempre, eu vou trazer algumas rápidas aplicações para os nossos dias atuais. Beleza, meus irmãos? Pegue a Bíblia, pegue papel, pegue caneta e vamos nos debruçar dentro da historicidade aqui da Bíblia. Jeremias, capítulo de número 7, verso de número 16 a 19. Beleza, meus irmãos? Vamos comigo. Ele diz assim no verso 16: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração. Não me importunes, porque eu não te ouvirei. Olha o que Deus fala. Não me importunes, porque eu não vou te ouvir. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmo, para a confusão dos seus rostos. Meu Deus, olha que ponto que chegou um povo obstinado e com o coração totalmente voltado à idolatria. Vamos entender, mas antes de chegar aqui nesse contexto, aqui do capítulo de número 16, eu vou falar rapidamente aqui sobre quem foi o profeta Jeremias. Tá entendendo, irmãos? Vem entrar dentro da história comigo, se coloque aí você que está escutando, vamos entrar dentro da história. Irmãos, o profeta Jeremias, ele viveu ali num período muito crítico ali da história de Judá, que abrangeu o quê? Os reinados de vários reis de Judá, que culminou no quê? Na queda de Jerusalém, após ali no exílio babilônico. Então aqui eu coloquei alguns pontos para que nós possamos entender, né, sobre esse contexto histórico do profeta Jeremias. Vem comigo, meus amados. Irmãos, nós vemos ali o reino literalmente estava dividido. Após a morte de Salomão, o reino de Israel ele se fragmentou. Ele se dividiu ali em dois. Reino do Norte, Israel, composto por 10 tribos, e teve várias dinastias naquela época, e caiu lá para os assírios no ano 722 a.C. E depois, ali também, tem o reino ali do sul, que seria o reino de Judá, que é esse que nós vamos trabalhar. Compostos pelas tribos de Judá, né, e Benjamim, e teve ali uma linha contínua de reis
da dinastia de Davi, que permaneceu por mais tempo do que o reino do norte. Amados, a Síria, ali, irmãos, no seu início do ministério ali de Jeremias, olha que interessante isso aí. A Síria ainda era uma potência, né, dominante naquela época, e ela estava totalmente em declínio, estava caindo. Então, após a queda de Nínive, lá no ano 612 a.C., marcou o fim desse império assírio. Aí vem o Egito, né? O Egito fez o quê? Tentou expandir todas as suas afluências na região e teve conflitos com a Babilônia. E também a Babilônia, sobre o reinado de Nabucodonosor II. A Babilônia emergiu ali como uma potência totalmente dominante, meus amados, derrotando os assírios, os egípcios, lá na Batalha de Carquemes. Já ouviu falar nessa batalha? Depois dá uma olhada se você quiser. Batalha de Carquemes, no ano 605 a.C., eventualmente conquistado por Jerusalém. E nós pegamos ali o reis de Judá no templo de Jeremias. Jeremias, o que ele faz? Ele profetizou durante os reinados de vários, né, reinos de Judá. Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Zedequias. Então, irmãos, a idolatria e a corrupção pairava sobre o reino de Judá lá naquela época, que nós vamos adentrar aqui dentro desse contexto. Então, apesar, meus amados, de todos os esforços de Josias para fazer o quê? Para reformar o culto e purificar o templo, a idolatria ela estava profundamente enraizada no povo de Judá. O povo de Judá esqueceu do Deus eterno e começou ali a praticar várias práticas idólatras, como culto a Baal, culto à rainha dos céus. Lembra que eu leio ali? Nós vamos entrar dentro do contexto. Então era muito comum, irmãos, provocar a ira de Deus. Tá entendendo? E a corrupção moral, corrupção social que estava tendo naquela época, prevalentemente incluído o quê? Injustiça, opressão dos pobres, corrupção no sistema judicial. Então o povo estava num declínio espiritual muito grande. E aí nós vemos o chamado de quem? Profético desse homem chamado Jeremias. Jeremias, ele foi chamado por Deus ainda jovem. Olha a importância dos jovens. Jovem, você que está assistindo aí, você tem muita importância e muito valor. Jeremias, desde a sua juventude, Deus ele escolheu para ser profeta. Tá entendendo? Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 10. E a sua mensagem foi frequentemente rejeitada. Então ele enfrentou várias e várias oposições, perseguições, né? As mensagens de Jeremias incluem advertência de julgamento iminente devido que a desobediência e a idolatria do povo. Então, irmão, bem também como a promessa de restauração futura, né, para aqueles remanescentes que fossem fiéis, tá? E nós vemos ali Jeremias também, né, conhecido como o profeta chorão, tá? Devido às suas lamentações sobre a destruição de Israel, de Jerusalém e o sofrimento do seu povo, amados. Judá literalmente estava ali totalmente afogado dentro da idolatria. Aí nós vemos a vocação de Jeremias, né, que ele foi chamado desde jovem lá. Foi algo muito lindo, irmãos. Então você que é jovem aí, irmãos, Deus ele te chama também para uma grande promessa, como chamou Jeremias. Vemos ali a queda e o exílio ali de Jerusalém. Primeiro cativeiro de Jerusalém, no ano 597 a.C., Nabucodonosor levou o rei Joaquim e muitos líderes de Judá cativos para a Babilônia, tá entendendo? E teve seu cerco final, meus amados amigos, em ano 586 a.C., após uma rebelião que foi totalmente fracassada, liderada por Zedequias, e Jerusalém ela foi sitiada e o templo, como sempre, foi destruído e a maior parte da população foi levado cativo para a Babilônia. Porém, né, sempre houve uma esperança à restauração. Tá entendendo? Apesar dessas mensagens de julgamento que Jeremias também proclamou, né, mas também proclamou uma esperança que seria um novo pacto. Tá entendendo? Então Jeremias profetizou ali um novo pacto que Deus faria com o seu povo, escrevendo as suas leis agora na tábua dos vossos corações. Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Tá entendendo? E essa restauração prometeu, né, a Israel e Judá após o exílio, né, com Deus trazendo de volta ali o seu povo. Beleza? Dando um rápido pano de fundo sobre Jeremias,
Tá entendendo sobre ali o seu propósito que nós vemos aqui, meus irmãos? Nós vemos aqui automaticamente Deus falando ali para o profeta Jeremias para que ele não orasse para aquele povo, para que ele não clamasse por aquele povo. Tá entendendo, amados? Então, Jeremias, irmãos, ele foi um profeta muito ativo durante muitos anos ali do reino de Judá. E então, antes da sua queda, né, que houve lá para a Babilônia no ano 586, esse período estava totalmente marcado, que nem eu falei para vocês, por muitas corrupção, idolatria entre o povo de Judá. O povo de Judá, irmãos, estava vivendo uma vida totalmente tenebrosa, uma vida escura, uma vida promíscua, uma vida cheia de desejos carnais. Estava se esquecendo e eles se esqueceram totalmente do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, quando nós pegamos aqui, meus irmãos, o versículo 16, ele diz assim: Tu, pois, não ores por este povo, nem levante clamor ou oração. Não me importunes. Deus falando, ó, não me importuna, chega de me importunar, porque eles não vão me ouvir. Olha só a que ponto estava o povo de Judá, irmãos. E a instrução que Deus deu para Jeremias, Deus instrui Jeremias a fazer o quê? A não interceder pelo povo de Judá. Então, o que que isso indica, meus irmãos? A gravidade daquela situação que estava acontecendo. O povo estava tão envolvido no pecado da idolatria que Deus não estava nem disposto mais a ouvir as suas orações e intercessões por eles. Ô, irmãos, fala a verdade. Deus chegar a certo ponto para falar para o profeta, ó, não quero que ore mais, pare de orar e de fazer um clamor por esse povo, porque no meio de uma nação inteira ninguém vai me ouvir. Isso é muito grave. Tá entendendo? Então, irmãos, o sinal de julgamento era eminente na vida daquele povo. Então, a rejeição, a da intercessão, o que que ela sugere para mim e para você? Ela sugere que o julgamento divino estava próximo, inevitável, iria acontecer devido às persistências, à desobediência do seu povo. O povo estava totalmente desobediente e o juízo viria e veio contra eles. Olha o versículo de número 17. Não vês tu que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Olha o que Deus fala. Você não está vendo o que esse povo está andando fazendo aqui em Judá e em Jerusalém? Deus aponta aqui as ações totalmente visíveis do povo de Judá como prova da sua rebeldia. Deus estava falando, olha aí, ó. O pecado não era um pecado oculto, um pecado de estimação, que aquele povo estava fazendo escondido, e quando saía para fora estava tudo bem, tudo tranquilo. Não, era público, era flagrante. Todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. Então a idolatria estava totalmente disseminada, meus irmãos. E a cidade e as ruas de Jerusalém, incluídos os locais de culto e a vida diária, estavam infestadas de práticas idólatras. Infestadas, meus irmãos. Tá entendendo? Então, o verso de número 18 fala assim: ó, os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam farinha e fazem bolo para a rainha dos céus e oferece libações a deuses com demiurgo, né, com D minúsculo, para me provocarem a minha ira. Famílias inteiras estavam envolvidíssimas no culto à idolatria, prestando culto a outros deuses. Então, esse versículo, amado, ele descreve a prática idólatra específica nas famílias, que todas estavam envolvidas com o culto à rainha dos céus. Provavelmente uma deusa cananeia, Astarote ou Star. Olha, famílias inteiras envolvidas, irmãos. Famílias inteiras estavam numa unidade, vivendo uma rebeldia muito grande. Então, a participação de toda a família sugere que a idolatria estava enraizada nos corações, na vida, no cotidiano, na cultura da vida do povo. O povo não sabia, não queria mais saber quem é Deus. E isso daí, irmãos, automaticamente provocou a ira de Deus. Então, as práticas idólatras eram uma afronta direta contra o Eterno, contra o Criador, provocando a sua ira devido a essa infidelidade que o povo estava fazendo. Tá entendendo, irmãos?
Então, o verso de número 19, ele fala: acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmo, para a confusão dos seus rostos. Olha só, amados. Então, a consequência desse pecado, que Deus, que o Criador, que o Eterno afirma? Afirma que, ao provocarem sua ira, o povo, na verdade, estava trazendo confusão e destruição para eles mesmos. Para eles mesmos. Era uma autodestruição para eles mesmos. Então, o pecado da idolatria estava resultando, ou ia resultar, em consequências totalmente desastrosas, amados, para os próprios pecadores, levantando vergonha, levantando ruína, meus irmãos. Tá entendendo? Então, a justiça divina, e essa passagem, o que ela destaca? Ela destaca que a justiça de Deus, em resposta a essa rebeldia e infidelidade do povo, que ele não tolera essa idolatria, essa corrupção moral. Agora eu faço uma pergunta: você acha que Deus não deu oportunidade para que eles se arrependessem e voltassem para ele? Claro que deu. Mas o desejo da carne era muito mais gostoso. Tá entendendo? E a responsabilidade de cada família, de cada pai, cada mãe, cada filho, cada pessoa de Judá era a responsabilidade humana deles mesmos. Então o povo de Judá, irmãos, ele era responsável pelas suas ações. E todas aquelas consequências seria resultado das suas ações. Então, as práticas das idolatrias não só desonravam a Deus, mas também traziam uma autodestruição na vida deles, amados. Olha que coisa de louco! Então, intercessões e limites, tá entendendo? A instrução para Jeremias não orar, né, pelo povo, sublinha o quê? Sublinha e nos mostra a ideia de que há limites para a intercessão quando o povo persiste em rejeitar a Deus. Tá entendendo, irmãos? Então tem algumas situações que Deus fala pro, nem ora mais. Ah, irmãos, mas isso é uma heresia. Heresia não, é Bíblia. Muitas das vezes Deus fala, nem ora mais. Quero que você nem interceda, nem ora mais por determinadas situações. Por isso que a Bíblia fala lá no Novo Testamento, que ele diz ali a oração, que seja feita a tua vontade, Senhor, que seja feita a tua vontade. Não é que não é para nós orarmos, mas tem situação, irmão, que Deus fala, ó, chega, não quero que nem ore mais, porque não está me ouvindo, virou as costas para mim. Esse povo, uma nação inteira, amados, virou as costas para Deus, não quis Deus. Então, Deus falou, ó, não quero mais que orem literalmente para mim. Então, era uma responsabilidade totalmente, amado, daquele povo. Então, a instrução para Jeremias não orar pelo povo, tá entendendo? É que o povo estava rejeitando a Deus. Amados, rejeitou a Deus, não quer Deus, que Deus tenha misericórdia da sua alma e que um dia você possa se entregar a Jesus. É o que estava acontecendo lá na época de Jeremias. Tá entendendo, meus irmãos? E aqui eu quero trazer algumas aplicações rápidas para o nosso cotidiano, para mim e para você que está assistindo esse vídeo. Tá entendendo? Primeiro, amados, fidelidade com Deus. A passagem, ela nos chama a examinar as nossas próprias fidelidades com Deus, evitando qualquer forma de idolatria moderna que possa afastar a minha vida e a sua vida do coração de Deus, amados. Qual é a fidelidade que eu e você estamos tendo com Deus? Quem é que está sendo os nossos deuses? Quem é que está sendo o Deus da minha vida e da sua vida? Está entendendo? Examine você mesmo. Qual é o Deus que você tem servido? Está entendendo? E aí nós vemos a consequência daquele povo se afastar de Deus, e era uma nação inteira, irmãos. E a consequência que aconteceu com eles é a consequência do pecado. Então ele nos lembra das sérias consequências do pecado e da importância de viver uma vida o quê? Alinhada com os princípios divinos. Meu irmãos, isso é muito grave. Se você que está assistindo esse vídeo, se você que está comigo até agora, está entendendo, meus irmãos, você não está com a sua vida alinhada com Deus, com os seus propósitos, com os seus princípios divinos, irmãos, cuidado. Cuidado, porque literalmente, meus amados irmãos e amigos que estão assistindo, a consequência do nosso pecado, aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Tá entendendo, meus irmãos? Então nós temos que estar alinhado. Alinhado como? Servindo a Jesus, lendo da palavra,
tendo momentos de oração, de intercessão, indo no culto, cultuando. Então, irmãos, o poder da intercessão, embora haja momentos em que a intercessão possa parecer sem efeitos devido à rebeldia contínua que estava tendo em Judá, nós não devemos, irmãos, subestimar o poder da oração em buscar misericórdia e a direção de Deus. Claro, não devemos subestimar a oração. Temos que orar, temos que meditar, temos que buscar e falar com o nosso Pai todos os dias. Tá entendendo, amados? Então, olha só para vocês verem como que é a situação. Nós pegamos uma nação inteira. Nós vemos ali uma nação literalmente que voltou as costas para Deus, que não quis mais aceitar a Deus. Uma nação, e Deus fala: ó, chega, não quero que orem mais, não quero que você clame mais, deixe que eu vou entrar com juízo contra eles. Tô tentando falar, te ergui para falar, tô trazendo você para ministrar, para falar, mas o povo não quer. Continua famílias inteiras, mãe, pais, netos, sobrinhos, vizinhos, todo mundo a fazer queimar incenso, a cultuar outros deuses, a se consagrar para outros deuses. Quer saber de uma coisa? Agora me rejeitou, agora deixa comigo que eu vou trazer juízo para eles. Tá entendendo, meus irmãos? Então, olha a importância que eu e você, nós temos de viver a palavra de Deus. Por isso que eu faço esses vídeos, amados, de uma maneira com contexto histórico, geográfico, teológico, cultural, para que você entenda, irmãos, para que nós entendamos tudo aquilo que estava acontecendo lá em Judá, para que não aconteça na vida da minha família e na vida da sua família. Nós temos provas biblicamente nas narrativas bíblicas de como que o povo se afastava de Deus, não queria Deus e eles pereciam. Ah, irmão, mas eu tenho livre-arbítrio? Não é desse jeito. Quer saber se você tem livre-arbítrio ou não? Eu tenho um vídeo meu aí falando se nós temos ou não temos livre-arbítrio. Tá entendendo? Então, amados, que nós possamos ser fiel a Deus, que nós possamos usar de fidelidade com aquele que tem nos dado fôlego de vida. Tá entendendo? Não acredite em muitas coisas que você tem visto aí. Prove se tudo vem do Espírito Santo. Prove se essas revelações que você recebe é do Espírito Santo. Prove se literalmente tudo isso que você tem visto dentro da igreja é de Deus ou não é, se é bíblico, se não é bíblico. Tá entendendo, irmãos? Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas literalmente não estão entendendo nada o que é o evangelho, o que a Bíblia diz. O povo de Judá, se você pegar o livro de Jeremias, do capítulo 1, em todo o decorrer do seu contexto linear, você vê o quanto o povo se voltava as costas para Deus. E Deus, ele é amor, mas ele é justiça, amados. Tá entendendo? Então, irmãos, que nós não viemos fazer o que o povo de Judá também fez. Faça uma autorreflexão, te convido, reflita você mesmo aí. E aí? Como que está a sua vida perante o altar? Qual Deus que você tem servido? Será que Deus tem se agradado do que você e eu estamos fazendo para Ele? Não é só pelo fato de ir no culto segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. É ter uma vida com Deus. É ter uma vida de intimidade com Deus. É ter uma vida de amor. É ter uma vida ali, literal, servindo a Deus. Buscando, escutando a sua voz. Tá entendendo, amados? Jeremias foi erguido para falar para um povo, uma nação inteira. E essa nação inteira virou as costas para Jeremias? Não. Mas virou as costas para Deus. Jeremias chega a chorar. Por isso que é o profeta chorão. Chorar, porque parecia que ele pregava e nada acontecia. Jeremias pregava e não via nada, as coisas não estavam acontecendo. Aos olhos de Jeremias. Porque pensa comigo, você como profeta, para falar de Deus para uma nação, e parece que você falar e nada estava acontecendo, o povo só virando as costas, bebendo, fazendo tudo que era tipo. Isso também foi uma barra para Jeremias. Mas não é isso que eu quero trazer. Irmãos, que nós possamos entender e que nós temos que ter fidelidade com Deus. Andar nos seus conceitos e nos seus caminhos. Procure uma igreja mais próximo da tua Bíblia. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Que a graça e o amor do Espírito Santo estejam em vossos corações. Que a consolação do Espírito Santo esteja conosco.
Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Deus vos abençoe. Tamo junto, até a próxima.